Fala galera, tudo bem? Quem fala aqui é Antônio Freitas e eu não me sinto confiante o suficiente, mas eu sei que esse novo projeto eu posso antecipar problemas que podem acontecer com vocês, pode chegar, dependendo a pessoa, a levar à falência. É um ano muito complexo. No ano de 2019 eu comecei alguns projetos e eu percebi que se eu tivesse tido alguns conselhos, mas conselhos reais, de quem realmente viveu alguma coisa, um cara que viveu uma crise do Collor, por exemplo, esse cara tem muito assunto para falar. A gente está dando muito ouvido a coaches motivacionais, mas estamos esquecendo de compartilhar experiências verdadeiras e isso pode mudar muito o jogo. E o que acontece? Resolvi fazer esse podcast que a única certeza que eu tenho é que vai ter eu. Não sei quantos convidados eu vou trazer, mas eu prometo para vocês que esses convidados eles não estarão aqui apenas porque eles são interessantes. Não. Porque eles têm mídia. Não. Muitas vezes você vê aí um coach falando: olha que eu faturei 1 milhão por mês. Assim, sinto te falar, tem mercados na esquina do teu bairro que fatura isso. Então, isso é mais comum do que a gente pensa. Lógico que é um faturamento bruto e muitas das vezes esses caras só vai ali e altera um número, enfim. Esses resultados são questionáveis. E o que acontece? Agora nós estamos numa nova fase. Eu resolvi fazer esse podcast que é falar com vocês. O podcast de uma pessoa só. Mas vai ter convidados? Vai. Ao mesmo tempo, nesse canal eu vou compartilhar coisas do dia a dia. Eu vou fazer no meu próprio canal, tá? Não vou dar tanta atenção. Isso não é um produto, não vai ser vendido nada. Se for vendido, não sou hipócrita. É porque vai ser algo que realmente faça diferença. Se você quiser se conectar e nos ajudar a financiar isso, cara, é igual eu falo. Eu tenho empresas tanto no agronegócio, tanto na parte de comunicação, automações e etc. Se você tiver conexão e necessidade, cara, é só contratar. Já um bom patrocínio, vamos dizer, para sustentar esses projetos paralelos. O que acontece? Eu vou estar fazendo a transição, então vocês vão acompanhar essa transição. E é coisas que vão dar errado e vão dar certo. Então não pense que aqui vai aparecer a vida da Virgília. Nem sei se é o nome dela. Não é um dia a dia, um vlog. Por quê? As pessoas de verdade estão trabalhando. Eu penso que é o seguinte. Nós estamos em uma fase totalmente diferente. Crise. Nós temos 3 crises aí. A primeira crise é a empresa que precisa rodar, mas não tem profissionais qualificados. E aí esse profissional ele fica caro. Esse profissional ele não rende, ele não vende e não dá frutos. Essa crise a gente já vem enfrentando há anos. Ou seja, todo empresário sabe que a gente brinca que é o 3 por 1. Você contrata 3 para fazer o serviço de 1 e consegue 50% do resultado. E olhe lá isso. Antônio, você está sendo um cara ácido. Eu que estou te ouvindo aqui sou funcionário. Sim. E assim,
eu quero falar com você de uma forma franca, porque a minha intenção é que hoje você está como um funcionário, mas você vai ouvir tantas verdades que quando você mudar a chave e vai falar assim, pô, vou sair desse emprego de merda que não estão me valorizando e vou transformar no empresário. Você vai ter pessoas que realmente vão te falar a verdade. Vai ter pessoas que realmente vai te dar um conteúdo interessante. Então isso muda muito o jogo. O conteúdo verdadeiro de pessoas que realmente têm experiência, cara. Pessoas que não tá na internet. Eu te garanto. Quero ter o prazer de convidar pessoas aqui que fatura na casa de bilhões. Bilhões. E eu converso com esses caras, mas eles nem rede social têm. E a experiência deles é fora do comum. O formato. Ah, mas esse cara não tem rede social, como que ele fatura tanto? Ele não tem rede social, mas a empresa dele tem. E é muito bem trabalhada. Ele não tem a necessidade de se expor, mas muitas das vezes o próprio gerente, o vendedor, ele se expõe pela empresa. Então, existe uma sistemática fora do comum. E aí o que acontece? Nesse final de ano, essa abertura desse podcast já é a segunda experiência minha, né? Então, tinha feito um 2019, mas como um formato para eu melhorar minha dicção, melhorar a minha exposição e etc. E percebi que eu não sou um cara do público, como eu diria, digital influencer. Não tenho esse perfil. Eu sou um cara mais seco, um cara mais frio, e isso pode atrapalhar muitas vezes a interpretação. Só que eu sou um cara verdadeiro. Eu não vou ser o cara que vou permitir mentir pra você. E eu sou um cara que errei. E tipo assim, peço perdão pelos meus erros, mas ao mesmo tempo errei tentando acertar. E todo mundo tem suas reviravoltas. E se você chegar em um ambiente e falar assim, não, eu vou te ensinar a fazer tudo dar certo. Cara, corre desse ambiente, dessa pessoa. Porque eu caí nessas ladainhas. E muitas das vezes, confiando em terceiros, confiando naquela tese. Olha, você não pode fazer tudo sozinho, você tem que delegar funções. Tudo bem, eu entendo que a gente sobrecarrega na questão e a gente precisa delegar funções. Só que quando você delega para uma pessoa que não faz 5% do que você tem, cara, morreu o projeto. E eu mesmo já senti na pele esse tipo de situações, de na onde você está contando com o esforço, com a dinâmica, com um intelecto que talvez você imagina que a outra pessoa que está fazendo parte do projeto tem, mas nada sai do lugar. Ao ponto de você se esgotar. Eu mesmo cheguei a um ponto que, acordava 5 horas da manhã. Agora, vou mostrar aqui 2 celulares diferentes. Meia-noite e 42. No outro celular, meia-noite e 42. Ou seja, não tem ninguém aqui. E eu sou uma pessoa que muitas vezes fico pensando, fico relutando contra os projetos que eu tenho em mente. Eu sei que faz uma diferença, necessita, daí eu fico, mas o meu estúdio não está do jeito que eu quero. Por quê? Os meus escritórios antigos eram espaçosos, etc. E agora vocês estão vendo uma
uma recolocação minha e das minhas empresas e dos meus projetos. E aí eu fiz um redesenho. Então eu vou falar o que eu fiz de errado e como que eu fiz para consertar. Essa é a ideia. Mostrar na prática. Ah, mas Antônio, você sabe o que é perder 6 dígitos? Sei. Sabe o que é perder 7 dígitos? Sei. E o que me torna isso um fracassado? Depende do ângulo, cara. Depende do ângulo. Porque a questão é o seguinte, se você conseguiu chegar para perder, também você conseguiu chegar para ganhar. Algum caminho você tomou a direção errada. E isso daqui é a questão. Muitas das vezes a gente se esforça tanto e reluta contra nós mesmos. Vou contar uma história. Em 2019 para 2018, 2019, 2020, eu tinha uma equipe com uma média de 12 a 14 pessoas para a parte de desenvolvimento. Moral da história, eu não era uma pessoa que não sabia administrar, não sabia focar. Cliente ou quem for desse uma opinião, eu já ia lá, alterava a opinião, não sabia me programar. Então eu gastava muito dinheiro com equipe e assim, quem sabe qual o custo de um funcionário sabe o resto. Ó, uvas pastas. Depois tem uma parte filosófica. E gastei muito, torrei muita grana. Hoje eu faço com uma pessoa só. Tenho um resultado muito mais positivo. Estamos lançando produtos, pivotando produto que não tem valor, ele é free para o cliente final, só que esse produto cria uma conexão com a empresa, assim, fenomenal. Que acontece? Seria a mesma coisa de você ter uma conexão com seu Instagram. Vamos lá, um vendedor, alguém, um digital influencer tem o seu Instagram. Tem 20, 30, 50, 1 milhão de seguidores. Ele criou uma conexão tão grande, que se ele perder aquilo, vai atrapalhar ele. Então a gente conseguiu, com muitos clientes, que a gente está falando que nós entramos numa nova categoria. Nós estamos criando o cliente do futuro. Isso é muito difícil para uma empresa. A empresa, ela geralmente entra para brigar com o cliente que já existe. Ela entra para brigar com o perfil intelectual do mercado. Então, fulano está fazendo isso, eu vou contratar uma equipe de marketing, desenvolvimento, vou melhorar minha logística, etc. Copio o produto, ou se o produto ele é de caráter fácil, por exemplo, no agro, eu quero um fertilizante. Tá, você pode importar da mesma fonte, ser o mesmo fertilizante com uma marca diferente. É uma verdade, tá? Aí, beleza, você vai lá, faz todo esse processo. É uma commodity, basicamente. Ou, sei lá, tijolo. Se os dois concorrentes fazem o mesmo, vira uma questão de agilidade de distribuição, venda, ou seja, estrutura de venda. Se você tem um representante que o cara é ninja, já tem, você rouba ele do teu concorrente, tal. Beleza. Esse é um modelo mais comum de você ganhar mercado. Só que hoje nós temos um problema muito grande. Por exemplo, eu vou contar um problema que tem no agronegócio. Só que esse problema, ele é mais da indústria, do comércio, do atacadista, etc. Ele já convive, agora que a gente está sentindo. Por exemplo, vamos fazer uma apresentação
pro setor de tecnologia que geralmente é um piá que, com todo o respeito, gente, tá? Grande maioria, ele sabe formatar um computador, etc. Fez uma faculdade e tal. Só que, lembrando, na área da tecnologia, a faculdade não é garantia de nada. Eu vou te falar. Eu já tive um programador que o guri não tinha nem 16, 17 anos. Dava um pau. Mas um pau. E cara, graduado, uma das melhores faculdades da PUC, pós-graduado. O cara com curso. Não, o cara tá enjoado. Conversar com ele dava até raiva. O molequinho de 16 anos resolveu o que o cara não resolvia. Tinha mais compromisso que esse cara. Esse cara engessava a empresa inteira e os outros 10 funcionários. E esse cara era um filósofo, mas resultado zero. E um cara que, assim, quase o valor da equipe inteira, praticamente, dele. Então era ele mais 4. Ele custava o valor dos 4 e sobrava. Então, qual o resultado? Nenhum. Nenhum. Eu vou ser bem sincero. E a gente já contratou terceirizados e etc e tal. Então tivemos que desenvolver nossa própria fórmula, interpretar o próprio ambiente. E uma coisa que eu descobri, não adianta o cara ser bom. Se ele não traz resultado, ele não é bom. Ele só é um cara que sabe preencher um currículo. Ponto e vírgula. Porque os caras que estão mais me dando resultado foi o cara que a gente não dava nada. A gente viu o resultado, tanto que hoje eu já até anunciei para ele, então posso falar. Eu presenteei ele com uma estrutura de royalty, até pela questão de honra mesmo, falar, pô, você tá fazendo diferença. E você tem que ser reconhecido. E aí o que acontece? E muita gente cai nessas ladainhas. Eu falo porque eu tenho muito projeto que quando o mercado falou, vamos todo mundo para tecnologia, quando aconteceu a pandemia e etc e tal, cara, ferrou geral. Beleza. Então, o que é o objetivo desse programa em si? Eu vou falar as experiências que nós estamos tendo. Vou falar as experiências nas minhas empresas, nos meus projetos, coisa que talvez vocês vão ficar sabendo agora, que eu nunca me expus. Tem gente que não sabe nem com que eu trabalhava, só achava que era a agência de publicidade. Então, vocês vão acompanhar o nosso dia a dia, provavelmente, se eu começar a me disciplinar a mostrar esse dia a dia. Vou falar sobre inteligência artificial, automação, como eu tive que montar uma equipe de quase 60 pessoas, entre PJs, entre prospecção direta, etc. E hoje eu gastando para sustentar uma operação que me dá resultado mais que essas outras 60 pessoas que eu tive ao total durante um período. Hoje uma estrutura que eu não gasto, sei lá, de R$1.000 a R$500, lógico, o valor bruto, né? O valor sem nenhum tipo de serviço. Ah, mas Antônio, por que fica barato para você? Porque eu sei fazer. Essa é a diferença. Então eu economizo muito tendo a estrutura que eu mesmo sei desenvolver. E aí, por que eu aprendi a desenvolver? Cara, a partir do momento você fica no 0 a 0, ou você chega na estaca zero, você tem que aprender a jogar. E eu falo que é o seguinte, o cara que tá no fundo do poço, ele só tem uma saída. Então, ou ele morre, ou ele sai. Só que quando ele sai do fundo do poço, ele sai
perigoso a nível de mercado, perigoso a nível de sede de resultados, e ele pensa em 10 problemas a mais do que você que está confortável. Então, tipo, o cara, temos uma equipe milionária aqui, bicho. Um molequinho que tem um celular na mão, pega uma luva de pedreiro da vida, tem um celular na mão, ele não tem outra opção. Ele faz dar certo. Você pode pegar uma equipe de marketing gigantesca. A necessidade faz o cara ter resultado. Mas é pouco que tem essa característica, isso é normal. Então o que acontece? Vocês vão acompanhar isso aí, vai acompanhar a evolução, vai acompanhar o que eu fiz com inteligência artificial, tanto com a minha empresa do agro, quanto com meus outros projetos, quanto a parte de atendimento, prospecção, as comunidades que eu estou criando. E isso vai ser totalmente diferente. Nós vamos passar para um ponto de vista totalmente diferente. E aí entra o nosso dia a dia, conversando aquela conversa franca. E aí o que eu vou pedir para vocês? Pergunte coisas reais, me conte sobre problemas, que eu vou tentar achar pessoas que a gente escuta tanta história, pessoas e conversar com especialistas, etc. E tentar trazer aqui resumido problemas. Olha, eu tô com um problema aqui por causa de... Por exemplo, a gente já tem um conteúdo que vamos fazer que vai ser excelente. O cara tinha 2 vendedores, por exemplo, principal, que trazia 80% do faturamento da empresa. Nós estamos falando de empresas que faturam acima de 200 mil, tá? Eu não trabalho com empresas que faturam abaixo disso. Então, para vocês entenderem qual que é o perfil, até fica mais fácil. É falar, nossa, eu estou faturando 20 mil. Relaxa, assiste, porque da hora que você estiver faturando 50, 100, você vai entender que você vai passar por problemas semelhantes. A hora que você querer crescer, então você já vai estar te adiantando esses problemas. Cara que fatura 200 mil, perdeu 2 vendedores que traziam, só eles, 160 mil. E aí? O que fazer? De um dia pro outro, o cara praticamente faliu. 3 meses seguidos, cara. E assim, isso foi uma experiência bem louca, porque caiu de paraquedas. Eu falei assim, não sei se eu dou conta. Fui bem sincero pro cliente, falei, cara, não sei se eu dou conta. Nós vamos agora fazer um lançamento de uma empresa a nível nacional. Desde prospectar, revenda, desde de desenhar o produto, a importação, a escolha. O cliente selecionou 20 anos de experiência deles. E, cara, esse daqui vai ser eu por exemplo, estava agora, mudei umas coisas do lançamento dele para amanhã. Nem sei quanto tempo que eu vou dormir, mas vou dormir bem pouco. Para amanhã eu já começar diferente. Perdi uns 3 dias de divulgação. Mas assim, para ganhar 3 meses de agilidade. Foi basicamente isso. Eu perdi 3 dias de divulgação para ganhar 3 meses de agilidade. O cliente ele não sabe disso. Aí que entra a dinâmica. Por exemplo, provavelmente se ele assistir esse vídeo, ele vai falar: ah, fila da puta, por que você não me disse? Que muitas das vezes você tem que tomar decisões tão rápida, mas tão rápida, que você tem que brigar com o cliente, apostar tudo em você, ao ponto de perder o cliente, mas para tentar ganhar. E assim, já várias vezes. E o cliente, não, eu queria desse jeito. Tudo bem, você queria, mas não deu resultado. E assim, a gente tem cliente que, por exemplo, a gente já teve experiências de
manter dois perfis, duas agências na mesma empresa. Uma agência cria um conteúdo que eu não interfiro nesse conteúdo. Eles aprovam por lá e eu faço outro conteúdo. E assim, a dinâmica é desgraçada até. Eu falo assim, porque resultados. Ah, mas não, a estratégia do outro deu. Sim, a estratégia de venda direta sempre vai dar certo, porque você vai buscar numa gama, por exemplo, se você distribui para 100 mil pessoas com tráfego pago, você está obrigando, você está panfletando. Você não está criando mais nada. Se pegou o cara ali com a necessidade, ele clicou e vai à venda. Mas quem garante aquela coisinha no ouvido? Tipo, fulano, 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 que é a marca. Por exemplo, quanto vai comprar um refrigerante? Ah, vai lá comprar um A. Você entendeu? Você falou aí no seu subconsciente. E esse é o objetivo. Ah, vai lá comprar um carro. Mas qual carro? Ah, compra um. Você falou o Fiat. No seu subconsciente você já estralou porque você já ouviu, você já decorou, você se é bom ou ruim, mas você viu. E aí basicamente esse é o nosso objetivo. Vocês vão acompanhar bastante coisas e vamos lá. Começou.